ao nosso diagrama de identidade de tempo providencial. Neste diagrama consta matematicamente os 6.000 anos da providência da restauração de Deus para a salvação de toda a humanidade. Através do estudo deste diagrama, observamos que, desde os dias dos nossos primeiros antepassados humanos até os dias atuais, transcorreram-se 3 ciclos de 2.000 anos. Por exemplo, de Adão e Eva até os dias de Abraão, a Bíblia diz que ocorreu um período de 2.000 anos. De Abraão até os dias de Jesus, também ocorreu um período que consta na Bíblia de 2.000 anos. E de Jesus até os dias atuais, todos nós somos testemunhas de que nós estamos hoje no ano 2001, mais um ciclo de 2.000 anos. Desta forma, totalizou-se 3 ciclos idênticos de 2.000 anos. Testemunhamos, através do estudo deste diagrama, que Deus é um ser absolutamente matemático. Por essa razão, a história da humanidade vem se processando matematicamente, desde os nossos primeiros antepassados humanos até os dias atuais. Porque a história da humanidade não é simplesmente um decorrer do período de tempo, mas sim é uma história de recriação, é uma história de restauração, é uma história de recuperação da humanidade para retornar ao seu estado original, através da providência da salvação de Deus. Se nós observarmos esse diagrama sempre no sentido vertical, notaremos que há uma constante repetição dos números. 4 períodos de 400 anos, 400, 400, 400, 400, 400, 120, 120, 120, 40, 400, 400, 21, 210, 210, 40, 400 e mais 400. Por que estes números vêm se repetindo matematicamente ao longo da história de 6.000 anos bíblicos? Porque os números 12, 4, 21 e 40, que eram números originais, foram perdidos com a queda dos nossos primeiros antepassados humanos. Por esta razão, esses números 12, 4, 21 e 40 precisam ser restaurados novamente ao seu estado original através da providência do período de tempo, centralizados no número 10, que é o número da perfeição da volta. Por exemplo, a Bíblia diz que de Adão e Eva até Noé ocorreu um período de 10 gerações. E de Noé até Abraão ocorreu mais um período de 10 gerações. Por esta razão, esses números originais precisam ser restaurados novamente através de uma providência chamada de período de tempo, centralizados no múltiplo do número 10. Por exemplo, o número 12 vezes o múltiplo do número 10, obteremos 120. Aqui nós temos um período de 120 anos. A Bíblia diz que este período durou desde o dia em que Abraão saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilhas. Exatamente mais 2.000 anos depois desse período, nós temos aqui um período de 120 anos chamado de período do Reino Unido, onde o rei Saul reinou por 40 anos, o rei Davi reinou por 40 anos e o rei Salomão por mais 40 anos, totalizando-se desta forma 120 anos. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período do Reino Unido, ocorreu um período idêntico de também 120 anos, chamado de período do Reino Unido Cristão. Este período durou
desde a coroação de Carlos Magnus até o início do período do reino dividido dos francos do leste e dos francos do oeste. O número 4 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 40. A Bíblia diz que Jesus fez um jejum de 40 dias, Moisés fez 2 jejuns de 40 dias e o profeta Elias fez um jejum de 40 dias. O número 21 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 210. Por exemplo, o número 21, nós temos aqui um exemplo da vida de Jacó. Jacó ficou cativo em Harã, trabalhando com seu tio Labão por 21 anos. 7 anos para casar com Lia, 7 anos para casar com Raquel e mais 7 anos para retornar para Canaã e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Exatamente 2000 anos depois deste período de cativeiro de Jacó, ocorreu um período de cativeiro de 210 anos dos judeus, ou seja, dos israelitas, chamado de período do cativeiro e retorno dos judeus de 210 anos. Este período durou desde o final do período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá até o dia da vinda de Malaquias. 210 anos de cativeiro e retorno dos judeus. Exatamente mais 2000 anos depois deste período, ocorreu um período idêntico, chamado período do cativeiro e retorno papal, de também 210 anos. Este período durou desde o final do período do reino dividido, os francos do leste e francos do oeste, até o dia em que Martim Lutero iniciou a Revolução Religiosa em 1517. Se nós observarmos, o Senhor Deus é absolutamente matemático e perfeito no processo da restauração de toda a humanidade. Se nós observarmos aqui o número 40 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 400. Por exemplo, de Adão e Eva a Noé, ocorreu um período de 1600 anos que totaliza 4 períodos de 400 anos. 2000 anos depois, nós temos aqui um período de 400 anos chamado de período de escravidão no Egito. Este período de 400 anos durou desde o dia em que Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito visitar José. Iniciou-se aqui um período de 400 anos de Abraão até o dia em que os israelitas regressaram para Canaã, centralizados em Moisés, Josué e Calebe. Este período durou 400 anos e foi chamado de período de escravidão no Egito. Portanto, os israelitas tiveram que se submeter a uma escravidão de 400 anos pelo fracasso de Abraão nas ofertas, como diz a Bíblia Sagrada. Exatamente mais 2000 anos depois deste período, ocorreu um período de 400 anos de perseguição pelo Império Romano. Período de perseguição do Império Romano aos cristãos de 400 anos. Testemunhamos a cada passo do estudo deste diagrama que Deus é um ser absolutamente matemático. Aqui nós temos um período de 400 anos de Noé a Abraão. Ocorreu aqui um período de 400 anos. Esse período de 400 anos transcorreram-se vários períodos significativos, como por exemplo, aqui o período de 120 anos, desde o dia em que Abraão saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilhas. Aqui ocorreu um período de 40 anos da família dividida. Este período durou desde o dia em que Jacó recebeu a bênção de Deus e de seu pai Isaque até o dia em que ele foi trabalhar com seu tio Labão em Harã e começou aqui os 21 anos de cativeiro em Harã.
Este período de 40 anos durou desde o dia em que Jacó retornou para Canaã, reconciliou-se com seu irmão Esaú, até o dia em que ele foi visitar o seu filho José no Egito. Durou aqui um período de 40 anos. Exatamente mais 2000 anos depois deste período, ocorreu aqui um período de 400 anos, chamado de período dos juízes. Este período durou desde o dia em que os israelitas, centralizados em Moisés, Josué e Calebe, retornaram para Canaã, até o dia em que o rei Saul foi coroado pelo profeta Samuel. Um período de 400 anos chamado pelos juízes. Um período em que os israelitas eram conduzidos pelos juízes. Exatamente mais 2000 anos depois deste período, ocorreu um período chamado período patriarcal, onde as igrejas eram conduzidas pelos patriarcas, um período também de 400 anos. Este período durou desde o dia em que Teodócio I declarou o cristianismo como a religião oficial do Estado em 392, até o dia em que Carlos Magno foi coroado. Um período exatamente de 400 anos. Logo a seguir, nós temos aqui um período de mais 400 anos, chamado de período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá. Este período durou desde o dia do final do período do Reino Unido, quando terminou a gestão de Salomão de 40 anos, iniciou-se um período chamado período do reino dividido, até o dia em que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e ficaram cativos por 210 anos. Este período durou 400 anos. Foi neste período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá que veio o profeta Elias. Exatamente mais 2000 anos depois, ocorreu aqui um período idêntico a este período, chamado também de período do reino dividido de francos do leste e francos do oeste, que durou 400 anos. Este período também durou desde o final do período do Reino Unido cristão até o dia em que os papas foram levados cativos para Avião do sul da França e lá ficaram cativos por 210 anos. Deus é absolutamente matemático no seu processo de restauração da humanidade. Nós temos aqui também um período de 400 anos de Malaquias até a vinda de Jesus. É chamado de período de preparação para a vinda do Messias. E exatamente aqui embaixo, depois de Lutero, nós temos aqui a preparação para a segunda vinda do Messias, também de 400 anos. Vamos concluir o estudo deste diagrama. Vejamos que interessante é a providência da salvação de Deus através do período de tempo. Neste período, Jacó ficou cativo por 21 anos. Levou 7 anos para casar com Lia e mais 2 períodos de 7 anos para retornar para Canaã. 2000 anos depois, os judeus, ou seja, os israelitas, ficaram cativos na Babilônia por 70 anos e levaram 2 períodos de 70 anos para regressar para Jerusalém e começar a reconstruir os templos e os muros e fazer a reforma da política e da religião, centralizados na profecia de Malaquias, para receber o Messias. Aqui Jacó ficou também 21 anos, 7 anos para casar com Lia, mais 2 períodos de 7 anos, para retornar para Canaã e começar uma nova providência. Aqui nós sabemos que Jacó, ele foi vitorioso a nível familiar. Mas Deus não poderia enviar o Messias nesta época, porque Deus havia constituído apenas uma família vitoriosa. Para que o Messias pudesse vir à terra, Deus precisava de preparar um povo mais bem disposto. Depois que os judeus, os israelitas, ficaram cativos
na Babilônia por 70 anos e retornaram para Jerusalém e começaram a reconstruir os templos e os muros e fazer a reforma da política e da religião, centralizados no profeta Malaquias, exatamente 400 anos, Jesus nasceu em Efrata, em Belém. E exatamente mais 2000 anos depois dessa data, ocorreu um período idêntico a esse período do nascimento de Jesus. Da mesma forma que os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia e levaram mais 2 períodos de 70 anos para regressar para Jerusalém e centralizar-se na profecia de Malaquias, os papas também ficaram 70 anos cativos em Avião do sul da França e levaram mais 2 períodos de 70 anos para retornar para Roma e centralizar-se na revolução religiosa de Martim Lutero. Isto não pode ser uma coincidência. Este diagrama de identidade de tempo providencial é um estudo unânime em mais de 155 países em todo o mundo. Portanto, convido você neste momento a fazer aqui uma matemática comigo. 400 anos do período de escravidão no Egito, mais 400 anos do período dos juízes, dá 800 anos, mais 120 anos do período do Reino Unido, dá 920 anos, mais 400 anos do período do Reino Dividido, dá 1320 anos, mais 210 anos do cativeiro e retorno dos judeus, dá 1530 anos. Mais 400 anos, nós temos aqui um período de 1930 anos. A Bíblia diz, confirma, consta que Jesus nasceu em Efrata e em Belém. Façamos aqui novamente uma conta no terceiro ciclo de 2000 anos. Período de perseguição pelo Império Romano de 400 anos, mais 400 anos do período dos patriarcas, 800, mais 120 anos do período do Reino Unido cristão, 920, mais 400 anos do período do Reino Dividido, Franco do Leste, Franco do Oeste, 1320, mais 210 anos, 1530, mais 400 anos dá 1930 anos. Neste diagrama confirma que, de acordo com a providência da restauração de Deus, que vem processando matematicamente, identicamente, desde os primeiros antepassados humanos até os dias de hoje, através do estudo da providência da salvação de Deus, confirma que esta data de 1917 até o ano de 1930 está aberta aqui na Terra a possibilidade do nascimento do Senhor do segundo advento, ou seja, do retorno do Messias. Se o Messias está para nascer ou está para retornar nesta data de 1917 até 1930, isso está para acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Digamos que ele tenha retornado aqui no ano de 1920, entre 1917 e 1930. Hoje ele está com 81 anos de idade. Tudo isto que eu estou passando para os senhores, através do estudo deste diagrama, é um fundamento de mais de 15 anos de busca. Portanto, se os senhores tiverem alguma dúvida a respeito do estudo deste diagrama, eu peço aos senhores a assistirem este vídeo várias vezes para compreender
como se processou a providência de Deus ao longo de todos os 6.000 anos bíblicos. Todo este período de 6.000 anos, que vem se repetindo os números ou os períodos idênticos, desde Adão e Eva até os dias de hoje, não pode ser uma coincidência, mas sim a atuação de uma inteligência universal operando matematicamente ao longo de toda a história, objetivando a salvação da humanidade.